A graça e a paz dos amados irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para cultuar o nosso Deus, com alegria no nosso coração, na nossa alma, que nós queremos prestar mais um culto ao nosso amado Deus, e nesta noite nós expressamos a nossa alegria, a nossa gratidão a Deus por ter mais uma oportunidade de estarmos reunidos como igreja, mesmo com alguns irmãos aqui presentes, do conselho, e também nós falando aos irmãos em casa, Isso é motivo de alegria, porque Deus nos proporciona e nos dá essas condições de podermos cultuá-lo, mesmo sendo, não reunindo como congregação, como igreja presencial. Deus esteja abençoando a sua vida, esteja você em casa neste momento, que você possa estar tirando esse tempo para ver, para ouvir, para juntos cultuarmos ao nosso Deus. Não deixe de sempre participar dos trabalhos da nossa igreja. Nós temos nos esforçado para levar até você, até a sua casa, este trabalho, as lives, o culto de oração nas terças-feiras, na quinta-feira o estudo, nos domingos de manhã a escola bíblica dominical, e sempre à noite nós gravamos o culto, e é com alegria que nós estamos aqui mais uma vez. Nós louvamos a Deus e dizer aos irmãos que estamos bem, e nós queremos que esse momento passe logo para que possamos reunirmos como igreja. Estamos com muita saudade, cada um dos irmãos, de abraçar, de falar, de podermos estudar junto, orarmos juntos. Mas enquanto isso nós vamos, da forma como Deus nos proporciona, ter esses momentos da presença do Senhor. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Baixe sua cabeça, coloque-se diante do Senhor em oração neste momento. Faça deste momento um momento de reflexão na sua vida, um momento de gratidão a Deus, um momento que nós temos de intimidade com o nosso Pai. Deus soberano, Deus de graça, Deus de amor, somos gratos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de reunirmos como igreja do Senhor, de, Pai, estarmos nos comunicando, falando com os nossos irmãos através da internet. Nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem guardado as nossas vidas, o Senhor tem nos sustentado na saúde, tem nos sustentado, ó Pai, a nossa vida, e principalmente, ó Deus, nossa vida espiritual. Que nós possamos, ó Deus, ter momentos na Tua presença, de leitura da Tua palavra, que possamos ter momentos de oração diante do Senhor, que temos momentos de comunhão contigo, Pai. Obrigado, Senhor, por esta noite, por este culto, que hoje, ó Pai, nós possamos ouvir da Tua palavra, que cada ato deste culto possa ser para Ti, Senhor, que nós venhamos a cantar louvores a Ti, possamos, ó Deus, ler na Tua palavra, meditar na Tua palavra, e assim, ó Deus, colocarmos diante do Senhor, que tudo, ó Deus, que venhamos a fazer aqui, seja para louvor e glória e honra ao Senhor. Que nós nesta noite, nós possamos ver uma noite, ó Pai, de salvação, uma noite, ó Deus, de transformação, uma noite, ó Pai, de arrependimento, de mudança de vida. Que nesta noite, ó Deus, nós possamos juntos, como igreja do Senhor, cultuar a Ti de uma forma muito especial. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos, obrigado pela vida da Tua igreja, obrigado pela vida, Senhor, do conselho desta igreja, obrigado pela nossa junta diaconal, nossos departamentos, que, ó Deus, vá ao encontro de cada vida, que nós possamos, ó Deus, juntos cultuar ao Senhor. Obrigado pelos que, ó Deus, nos ouvem, aqueles que estão conectados, ó Pai, neste momento, aqueles mesmos que não são da igreja. Abençoe cada vida, abençoe nossos familiares, tome nas Tuas mãos as nossas vidas, ó Pai. Que nesta noite possamos a Ti, Senhor, servir de uma forma muito especial. Este culto é para o Senhor. Obrigado pelas nossas vidas, obrigado assim, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Assim nós oramos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Isaías, no capítulo 12. Nós estaremos lendo os 6 primeiros versos. Aliás, são só 6 versículos mesmo do capítulo 12, Isaías, capítulo 12,
de 1 até o 6. São 6 versículos. Nós estamos acostumados com o livro de Isaías sempre com grandes capítulos, e capítulo 12, 6 versos. Canto de louvor pela restauração de Israel. Eu vou estar lendo, que os irmãos estejam bastante atentos a esta leitura. Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os teus feitos entre os povos, relembrai que és excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Sabe-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém? Que este texto, esta palavra possa estar sendo gravado nos nossos corações nesta noite, né? Graças te dou, Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. Que a nossa vida esteja focada, esteja realmente fitada naquilo que o Senhor tem nos falado, aquilo que Ele nos fala. Que a nossa vida seja a nossa salvação. Que Deus é a razão, o louvor é o próprio Deus, nosso louvor, né? Que Ele é a fonte e o autor da nossa salvação. Que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando a nossa vida nesta noite. Eu queria que nós estivéssemos neste momento fazendo mais uma oração, e nesta oração nós estivéssemos orando pelas nossas famílias, orando pelos aqueles que estão passando por algumas lutas, algumas provações. A nossa irmã Maria Batista, que perdeu seu pai, né, que nós estejamos orando pela vida dela e pela vida da sua família, orando pela vida daqueles que perderam, né, alguns entes queridos. Nós temos alguns irmãos da nossa denominação, da Igreja Presbiteriana, que nós temos sido acometidos de algumas doenças, algumas enfermidades, inclusive do Covid-19. Queria convidar neste momento o presbítero Otoniel, que estivesse fazendo esta oração, orando pela família, e depois nós estaremos passando para a equipe de louvor. Boa noite aos irmãos. Vamos voltar os nossos corações, as nossas mentes para a nossa igreja, para o nosso Deus, e rogar ao Senhor sempre o cuidado sobre cada um de nós. Pai amado, nós te louvamos, Pai, nós te engrandecemos o nome, nós nos rendemos aos teus pés, porque só o Senhor é santo e digno de toda adoração e todo louvor. Pai, que o Senhor abençoe cada lar, cada família, os pais, os relacionamentos, esposo, esposa, pais e filhos. Que o Senhor visite, ó Deus, na dificuldade de cada um, na enfermidade, que o Senhor possa levar a cura. Os enlutados, que o Senhor leve o teu consolo, a tua gratidão, o teu conforto, a tua mão poderosa, ó Deus. Sobre a dificuldade de emprego, aqueles que estão desempregados, o Senhor possa abrir portas nesses momentos tão difíceis. Pai, que o Senhor possa suprir os nossos celeiros das nossas dificuldades, o nosso dia a dia, o nosso alimento, o nosso sustento. Pai, que o Senhor possa derramar sobre nós gratidão, amor, respeito, cuidado uns pelos outros. Que nós possamos, ó Deus, abençoar a vida daqueles que estão à nossa volta, com tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Pai, que nós possamos aprender, que nós possamos crescer nesses momentos de tribulação, de dificuldade. Nós possamos, ó Deus, louvar e engrandecer o teu nome, para que as pessoas possam ver em nós a nossa gratidão, ver no nosso dia a dia, no nosso testemunho,
quanto nós te somos gratos, ó Deus, o quanto nós somos submissos, o quanto nós somos felizes por servir a um Deus que nos ama, mesmo nas adversidades, mesmo nas dificuldades, mesmo na abundância, mesmo nos momentos, ó Deus, de saúde, de riqueza, e também nos momentos de escassez e de dificuldade, como Paulo ensinou em Filipenses. Nós te louvamos. Grande é o Senhor, grande é o Pai, ó Pai, grande é a tua mão, grande é a tua provisão nas nossas vidas, e nós te somos infinitamente agradecidos pelo que o Senhor fez e ainda fará por nós. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa as famílias, ó Pai, da segunda igreja, abençoa a igreja de Cristo espalhada por toda a face da terra, independente de denominação. O Senhor derrame da tua graça. Nós te rogamos especialmente pela segunda igreja presbiteriana, que é o rebanho que o Senhor tem nos confiado. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família, que o Senhor abençoe cada um na sua dificuldade, que o Senhor supra, que o Senhor fortaleça na fé, e que nesses momentos de tribulação nós possamos sair disso, nós possamos sair desses momentos ainda mais fortalecidos, ainda mais unidos, ainda mais dependentes do Senhor, e que a tua palavra possa ser, ó Deus, praticada, vivida todos os dias por cada um de nós. Que nós possamos ser suporte, que nós possamos ser igreja, que nós possamos nos amar, que nós possamos ó Deus, congregar cada dia mais, independente da distância, mas nós possamos ser ainda um corpo mais forte, um corpo mais unido, um corpo mais dependente do Senhor, mais dependente, mais abençoado pelo Teu Espírito Santo. Que nós possamos ser vasos de bênção, onde quer que nós estejamos. O Senhor possa nos usar para que pessoas conheçam Cristo, para que as pessoas se acheguem à cruz de Cristo, para que as pessoas entendam que não há vida, não há felicidade, não há bem, não há nada que nós possamos fazer fora de Cristo. Muito obrigado, Pai, por esse culto. Receba o nosso culto, a nossa adoração, e que o Teu nome seja engrandecido na segunda igreja e onde nós estivermos. De fato, nós possamos ser uma bênção para os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, boa noite, a graça e paz. Neste momento nós vamos cantar a música Santo Espírito, e nós devemos ser gratos a Deus por tudo, meus irmãos, porque Deus pensou em tudo para nós. E lá no livro de João, no capítulo 14, versículo 16, fala que Jesus rogou para Deus para que Ele enviasse outro Consolador, para que estivesse conosco a todo instante, a todo momento. Nós somos a habitação deste Consolador, que é o Espírito Santo, que é uma pessoa e que cuida de nós, que nos faz compreender a palavra dEle, que nos faz evoluir em santificação, que nos trata nos momentos mais difíceis e que nos faz cada vez mais sermos parecidos com nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele também que intercede por nós, Ele que nos guia. Então, tudo nosso Deus pensou, meus irmãos, por nós. Nunca nós devemos nos sentir deixados, tristes ou desamparados. Mas, como fala no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 5, salvo engano, que Deus, Ele age de modo invisível aos nossos olhos, que nós não compreendemos. Mas nós somos, sim, tratados por Deus. O Espírito Santo está conosco e a obra, a misericórdia de Deus se faz em nossas vidas. Amém? Vamos então cantar Santo Espírito. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais
doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém, amém. Agora, queria convidar o pastor Oswaldo, né, que estará trazendo a mensagem neste momento, a palavra de Deus, para a nossa maturidade, para nosso aprendizado. E eu gostaria de orar neste instante por ele. Meu Deus, obrigado porque Tu tens tido misericórdia de nós, em meio a tantas situações que nos acometem. E, Pai, faz com que nós não estejamos perdendo o foco, Pai, para que nós não estejamos nos enganando com as circunstâncias, mas sempre olhando para Ti, no Teu caráter, que
não nos deixa, que está sempre conosco, com Teu Espírito Santo, que Jesus Cristo também está conosco até a consumação dos séculos, e que nós devemos perseverar, Pai, pois o nosso tesouro está em Ti, a razão de existir está em Ti, e tudo se resume a Ti, meu Deus. Obrigado porque Tu tens nos agraciado com coisas além do que nós merecemos, e nós não merecemos nada, Pai. Então Tu és misericordioso ao extremo conosco, Pai. Abençoe neste momento o pastor Oswaldo, dá capacitação mental, espiritual, para que ele esteja, Pai, a trazer a Tua palavra. Faz com que o Espírito Santo esteja a fazer com que ele entenda as palavras e se expresse cada vez melhor. Abençoe ele, a sua família, o seu ministério. Faça com que ele tenha força, empenho, cada vez mais seu coração esteja, Pai, com vontade e se alimentando cada vez mais de Ti, da Tua palavra, meu Deus. Guia os seus passos, guia os seus caminhos e dá-lhe força para prosseguir. Em nome de Jesus que eu Te rogo e agradeço. Amém. A graça e a paz do Senhor para os irmãos, com espírito de alegria, de louvor ao nosso Deus, que mais uma vez, como Igreja de Cristo, estamos juntos, querido, nessa manifestação de misericórdia, de bondade de Deus. Hoje também é um dia muito especial para nós, porque nós estamos gravando essa videoconferência, essa live também para a segunda igreja e também para a Igreja Esperança, lá de Teresina, do Piauí, para o nosso querido pastor Herbert, pastor da igreja do Ministério Esperança, e também da sua esposa, irmã Hebe. Quero mandar a minha saudação e a saudação da segunda igreja presbiteriana de Ceilândia, essa igreja amada em Teresina, e também os nossos pastores Marinaldo, nosso pastor Vone, lá em Buriti do Lopes e Parnaíba, aos nossos queridos irmãos e todos os obreiros ali daquela região, toda a igreja do Senhor naquela região, as nossas irmãs aí da Igreja Esperança Teresina, os nossos irmãos, toda a liderança, essa igreja tão amada. Então, queridos, hoje nós vamos estar falando sobre o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, e ele é o nosso contemporâneo também, porque muitas crises e questionamentos que Abacuque fez, nós também fazemos. Estamos aí diante de uma situação de crise mundial, dessa pandemia, desse coronavírus, do Covid-19. Então, qual deve ser a nossa atitude em relação a tudo isso? E como podemos estar diante de Deus, sabendo que Deus é conhecedor de todas essas coisas, e muitas vezes o nosso coração indaga, o nosso coração questiona, o nosso coração fica inquieto, o nosso coração pergunta a Deus, e parece que Deus não está respondendo, e temos medo de estar pecando contra Deus na nossa crise, na nossa dificuldade de entender esses eventos que estão se desenrolando no cenário internacional. A realidade é que Deus permitiu que toda essa situação se instalasse. Mas por que Deus tem um plano em tudo que faz? Deus tem um plano. Uma coisa eu sei, querido, que as grandes nações ricas, poderosas, militarmente, tecnologia, financeiramente, estão de joelhos diante dessa situação. A gente vê países como a França, Itália, Espanha, Inglaterra, as pessoas voltando à normalidade, mas acontece quando eles voltam, relaxam o isolamento social, relaxam, cresce o número de infectados. Então a coisa não é brincadeira, querido. Então nós devemos ter uma atenção especial, atentar para a OMS, por mais que as pessoas critiquem, falem, acusem, mas a coisa está séria. No Brasil nós já batemos a casa de quase 57 mil pessoas, 57 mil infectados. Nos Estados Unidos já passou dos 120 mil infectados. No mundo, então a situação, agora os países europeus vão pegar a segunda onda, o Brasil ainda nem chegou, 57 mil mortos, e o Brasil ainda nem chegou no pico da doença, então, da infecção, da contaminação, melhor. Então, querido, nós queremos com isso, somos solidários, somos sensíveis, os nossos sentimentos, as pessoas que estão sofrendo, as famílias que perderam seus queridos.
Então não se cuida aqui na cidade de Ceilândia, onde está localizada a nossa igreja, tem sido o epicentro da contaminação aqui no Distrito Federal. A Ceilândia é a cidade que tem mais infectados. Então nós estamos nos cuidando, nós temos a nossa máscara, nosso álcool gel, os nossos exames estamos fazendo, e a nossa igreja está fechada, estamos seguindo o decreto do nosso governador. Então o que eu quero é que os irmãos aí em Teresina também sejam atentos, obedientes, sigam a orientação, se cuidem, não vacilem, não faça pouco caso dessa doença, por mais que eu tente, que eu fale, que eu discorde disso, daquilo, mas a realidade está aí, queridos, a realidade está aí. Nós perdemos já 2 irmãs da igreja com Covid, uma foi sepultada ontem, Covid, irmãos da igreja que foram infectados, contaminados com a Covid, nós estamos aí. Então, diante dessa crise, o que fazer? As igrejas que outrora tinham a sua liberdade de reunir, agora não mais. Nós não podemos. O que fazer? Então, Abacuque vem nos dando essa ajuda que ele faz esse questionamento. Eu quero convidar o nosso presbítero André, que faça a leitura para nós em Abacuque capítulo 1, versículo de 1 a 5. Senhor, o que está acontecendo? Abacuque faz esse questionamento. Senhor, o que está acontecendo? Por que, Senhor? Então nós vamos estar aqui, saber como Abacuque faz uma oração. A oração de Abacuque é produto do seu senso de responsabilidade. Ele ficou incomodado com a violência, com a corrupção, com a injustiça, com o mal que estava em sua volta. Ele não ficou alheio, ele não ficou distante, ele não ficou insensível. Então nós, como igreja, povo de Deus, qual deve ser a nossa atitude diante de tudo isso que está acontecendo? Qual deve ser a nossa reação? Como devemos reagir diante disso? E Abacuque, ele não escreve para os leitores, ele não leva uma profecia, uma revelação, uma exortação de Deus, assim diz o Senhor, falou o Senhor, disse o Senhor. Não, Abacuque é dele, ele ali naquela crise, ele questiona Deus, ele foge desse padrão, ele foge desse modelo, como Ageu, como Sofonias, como Amós, ele foge disso, desse modelo. Assim do Senhor, falou o Senhor. Mas Abacuque agora ele questiona: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando vai continuar toda essa violência, toda essa injustiça, toda essa corrupção, todo esse mal? Por que, Senhor? Até quando? Então nós vamos ler, pedir o nosso querido presbítero André para que faça a leitura. Os nossos presbíteros da igreja, da segunda igreja, sempre estão aqui aos domingos, está aqui sempre distante um do outro, mas estamos aí, querido, orando pela igreja, pelo Brasil, pelas nossas famílias, pela sua família. Então o meu querido André vai estar fazendo a leitura em Abacuque capítulo 1, versículo de 1 a 5. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Então, querido, aqui o conflito de Abacuque com os propósitos de Deus. No versículo 1 diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado,
Por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Essa foi o diagnóstico de Abacuque. Mas deixa eu falar um pouquinho, querido, sobre Abacuque. Aqui, Abacuque, ele profetizou quase 605 anos antes de Cristo. Abacuque foi contemporâneo de Jeremias. O nome Abacuque significa abraçar, segundo os teólogos especialistas, o nome Abacuque significa abraçar. Mas esse abraçar aqui não é aquele abraçar afetuoso de um amigo que eu vejo, que eu dou aquele abraço chegado, aquele irmão querido. Não, esse abraçar de Abacuque aqui, esse abraçador, Abacuque, ele abraça Deus. Ele vai para Deus, ele coloca a sua queixa, a sua dor diante de Deus. Ele questiona, ele vai para Deus. Abacuque não fica divagando, conversando, ele vai diante de Deus e fala: Senhor, até quando essa violência vai continuar? Até quando, Senhor, nós vamos viver dessa maneira? Até quando, Senhor, as pessoas vão praticar? Ele vê a maldade no meio do seu povo, ele vê a corrupção no meio do seu povo, ele vê a desonestidade, ele vê a exploração, ele vê a violência por todo lugar. Queridos, nós podemos ver isso. O nosso Brasil, até poucos tempos atrás, estava um caos de violência. Você via violência por todos os lados. Eu moro numa cidade, eu vivo numa cidade violenta. O Brasil tem os maiores índices de violência urbana do mundo. Cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, cidades do Nordeste, cidades do Norte, do Sudeste, Centro-Oeste, do Sul. A violência tomou conta, mas parece que nós nos acostumamos já com esse estilo de vida de violência. Mas de desonestidade nós podemos ligar a televisão, podemos ver os lava-jatos aí, as investigações que a Polícia Federal faz em todo lugar, corrupção, até perto de nós, até quando nós vamos comprar, nós vamos vender, o suborno, a tentação de você procurar o que é mais fácil, os atalhos estão aí presentes, queridos, até mesmo se nós não vigiarmos. Dentro do nosso convívio familiar, a gente começa a adotar certos comportamentos para nos trazer benefícios. E muitas vezes são benefícios esses que são desonestos, mentirosos, manipuladores. Então a terra está cheia de violência. E Abacuque se incomoda com isso. Até quando tu me mostrarás isso? Até quando, Senhor, terei que ver isso, Senhor? Então Abacuque, querido, aqui nesse conflito com os propósitos de Deus, ele fica diante de uma situação. Primeiro é o conflito de Abacuque. Ele fala: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Parece que Deus não estava ouvindo e vendo o que estava acontecendo. É claro que Abacuque aqui faz uma questão de retórica, uma pergunta de retórica, porque ele sabe que Deus é soberano, ele sabe que Deus é poderoso, mas parece que ele entra em crise aqui. Tu não está vendo, Senhor, o justo sofrer, os inocentes estão padecendo, perseguidos, atacados por aqueles que têm condições, estão destruindo. E Abacuque faz essa pergunta: tu não está vendo, tu não é justo, tu não é misericordioso, por que tu permite que isso aconteça? Então Abacuque pergunta, queridos, ele pergunta aqui: até quando gritarei por ti, gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplo a maldade e a destruição e a violência que estão diante de mim? Queridos, não é fácil. Não é fácil viver num mundo caído. Não é fácil. Estamos diante de uma situação difícil aqui, querido. Abacuque começa o seu conflito teológico com um clamor de confusão. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Abacuque sabia que Deus amava a justiça e detestava a injustiça. Por isso que Abacuque clama ao Senhor. Então, por que Deus permitia que a injustiça continuasse em Judá? O seu povo, ele se incomoda com a situação do seu povo. Querido, é triste quando eu fecho as minhas portas
eu entro no meu carro, eu recebo o meu salário, eu cuido da minha vida. Nós vivemos numa sociedade individualista, nós vivemos numa sociedade egoísta. Eu cuidando de mim é o que me importa, os meus interesses sendo atendidos é o que me importa. Eu não me preocupo, não me incomodo com o meu próximo, com o outro. Querido, eu tenho que olhar para essa situação. Existem pessoas de norte a sul, de leste a oeste desse país, sofrendo com essa pandemia, e eu não me incomodar. Chegar na minha casa, ver a minha live, ligar a televisão, ver os filmes, as séries da Netflix, e não pelo menos entrar no meu quarto, fechar minha porta e chorar diante de Deus e orar a Deus por essas pessoas. A questão não é só a pandemia, porque a pandemia está gerando desemprego. A pandemia, querido, está gerando também morte de pessoas que eu amo. Pessoas da minha família, da sua família, irmãos em Cristo nosso, que estão trabalhando nos hospitais, nos postos de saúde, que estão na linha de frente, podendo ser contaminados. Pessoas que saem de noite, pessoas que saem cedo, chegam de noite, chegam de madrugada, muitas vezes cansadas, e pessoas irresponsáveis fazem festas, e as pessoas não conseguem dormir, como aquela médica do Rio de Janeiro, que perdeu a cabeça, quebrou lá o vidro do carro, acabou apanhando, sofrendo, machucada, uma senhora de 1,50 m, sendo atacada por homens, por policiais até mesmo, querido, simplesmente porque ela trabalhou tanto cuidando de pessoas enfermas. Não só a questão do coronavírus, outras enfermidades. O desemprego tomou conta. Na minha igreja eu tenho irmãos que trabalham como patrão e falou: o meu peso, a minha dor, a falta de dormir, a minha preocupação, porque eu não tenho mais como manter funcionário, porque não tenho condições, é pai de famílias que eu vou ter que demitir. É a crise, querido, que está se instalada. O irmão foi parar no médico, porque ele se incomodou, ele ficou incomodado, ele ficou inquieto, a sua alma, porque a dor do outro atingiu o seu coração. Assim, presbítero Otoniel, assim, igreja amada de Teresina, Esperança, foi a dor de Abacuque. Abacuque ficou indignado, que ficou preocupado, ele sentiu a dor daqueles que estavam sofrendo, e ele mesmo sentiu a dor. Precisamos, querido, sentir a dor do outro. Precisamos reconhecer que o outro sofre, não sou eu. Eu não posso ignorar, debochar, ignorar o que o outro está passando. Porque para mim não é nada, mas para ele dói. Aquilo que eu acho que é tão simples, é pequeno, a tempestade num copo d'água, para mim. Mas para ele não. Eu tenho que respeitar e valorizar a dor do outro. Eu tenho que aprender que o outro sofre. Como diz aí os antigos, os pais, as mães, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Não podemos olhar dessa perspectiva, porque as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, nos mostra que é diferente. Que é diferente, querido. Eu tenho pessoas aqui da minha igreja, pessoas de fora da comunidade estão me pedindo: pastor, já chegou cesta básica? Já chegou cesta básica? O meu marido está desempregado, eu ganhei neném agora, já chegou cesta básica? Eu já tenho 4 pessoas querendo cesta básica, que não tem mais, querido, não tem mais como tirar dinheiro. Eu fiz a minha inscrição e não recebi, não fui contemplado. Mas eu não quero falar sobre essa questão da pandemia, não quero encharcar os irmãos com isso, mas eu quero falar para os irmãos aqui, querido, é sobre a atitude de Abacuque diante de Deus. A atitude de Abacuque diante de Deus. Então a crise vem, e Abacuque nesse momento, ele coloca, Abacuque falou: até quando vai continuar a injustiça em Judá? O seu povo, a sua gente. Até quando vai continuar a justiça em Judá? Abacuque levou suas preocupações direto para Deus, para o Deus soberano. Deus nos convida para que também levemos a Ele as nossas preocupações. Lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, porque Ele tem cuidado de nós. Deus cuida do seu povo. Deus não está alheio, Deus não está distante.
Deus não está despreocupado enquanto o mundo está se acabando. Não. Deus está no controle. Abacuque, nessa primeira indagação, Abacuque ficou totalmente confuso. Eu vou pedir agora para que o presbítero Otoniel, o presbítero Júnior, faça a leitura em Abacuque, capítulo 1, do versículo 12 até o 2:1. Do capítulo 1, versículo 12 até o capítulo 2, versículo 1. A intercessão do profeta. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo? Não morremos, ó Senhor, para executar juízo? Puseste aquele povo, tu, ó rocha, e fundaste para servir de disciplina? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu te direi à minha queixa. Amém, queridos? Eu quero caminhar para o segundo ponto. Quero dizer aqui o segundo conflito de Abacuque. Aqui no capítulo 1, Abacuque, no primeiro questionamento, Abacuque faz: até quando, Senhor, até quando? Mas no capítulo 1, no versículo 5, Deus responde para Abacuque, a resposta de Deus. Deus fala assim: olhe as nações e contemple-nas, fique atônito e pasme, pois nos dias de vocês farei algo que não creriam, e se lhes fosse contado. Eu estou trazendo os babilônios, nação cruel, impetuosa, violenta, que marcha por toda a terra, para apoderar-se das moradias que lhe pertencem, que não lhe pertencem. É uma nação apavorante, temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são velozes como os leopardos, mais ferozes do que os lobos no crepúsculo. Sua cavalgaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, voando. Todos vêm pronto para a violência, suas hordas avançam como vento no deserto. Menospreza dos reis, zomba dos governos. Queridos, o reino do norte, a nação do norte, é como capital Samaria, tinha sido levado pelos assírios, a nação poderosa da época, um grande império. E o reino do norte, durante 200 anos, Deus veio levantando profeta Elias, profeta Eliseu. Deus levantou o profeta Amós do reino do sul para profetizar no reino do norte, a ponto de ser expulso de lá. Deus levantou Oséias. Deus levantou muitos profetas no reino do norte para adverti-los de que eles deveriam seguir e se voltar para Deus como nação da aliança. Mas eles não deram ouvidos a Deus e copiaram e viveram o modelo de vida que as nações pagãs viviam, desprezando a Deus, fazendo todo tipo de torpeza, de imoralidade, todo tipo de injustiça e abandono e blasfêmia contra Deus. Mas Deus deu um tempo de 200 anos para que eles crescessem, se arrependessem, ouvissem os profetas, mas eles não se arrependeram, não creram. Então Deus mandou os assírios, Senaqueribe, para fazer juízo.
E nunca mais houve volta, não houve arrependimento, não houve volta mais para a nação do norte, o reino do norte, Israel. Deus mostrou, mas Deus falou, mas eles não ouviram, não quiseram ouvir. Querido, agora é o reino do sul. Estava na violência, no pecado, ficava indo seus altos e baixos. Quando tinha um rei que temia a Deus, que amava a Deus, eles se voltavam para Deus. Mas quando tinha um rei ímpio, um rei que não queria saber de Deus, eles se descambavam para as práticas pecaminosas de idolatria, de adultério, essa idolatria. O que é adultério? Adultério é enfraquecer as provas. Então, esse adultério espiritual, altos e baixos, Deus levantou vários profetas, Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel. Deus levantou vários profetas para profetizar para o reino do sul. E agora, querido, 600 anos antes de Cristo, Deus já havia levantado Nabucodonosor, um povo também de origem semita, como os assírios. Deus levantou Nabucodonosor, rei dos babilônios, caldeus, que derrota os assírios, depois derrota os egípcios, e não tinha nação que podia enfrentá-los. Rico, poderoso, orgulhoso, vaidoso e cruel. E Judá estava no caminho, Judá, agora o reino do sul, estava no caminho, porque a intenção deles era ir para lutar com o Egito, mas estava no caminho. Mas Deus colocou a atenção de Nabucodonosor para ajudar uma pequena nação, sem importância para Nabucodonosor. Não tinha importância nenhuma, presbítero Júlio. Não tinha importância, era uma naçãozinha pequena. E quando eles iam agora guerrear com o Egito lá embaixo, teria que passar perto das terras. Mas Deus olhou, Deus fez com que Nabucodonosor olhasse, porque Deus queria tratar. Deus queria tratar. E eu vejo que essa situação toda, aquilo que está acontecendo, Deus está tratando com a sua igreja, Deus está tratando com a sua família, Deus está tratando com o Brasil, Deus está tratando comigo e com você, Deus está nos tratando, para que possamos, queridos, reconhecer as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos pecados, para que possamos reconhecer as nossas limitações, que o nosso individualismo, o nosso egoísmo, o nosso comodismo espiritual, a secularização da igreja, possa ser mudada essa situação. Isso que está acontecendo não é juízo, mas é misericórdia de Deus. Eu entendo ainda como misericórdia de Deus, porque o juízo de Deus ainda está por vir, queridos. O juízo de Deus ainda está por vir. É hora de nos voltar para a nossa família, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para a nossa igreja, mudar a nossa atitude, a nossa visão, nos voltar para Cristo e sua palavra. Porque o verdadeiro juízo, a verdadeira ira de Deus ainda não veio, apesar de podemos olhar por esse ângulo, mas ainda não. Porque, queridos, a igreja do Senhor ainda está aqui. Deus está derramando misericórdia. Antes de vir o juízo, Deus está trazendo graça. Estamos no tempo da graça. É hora de nos voltar, por mais que Deus está levantando situações, querido, ao longo dos tempos, desde a ascensão de Cristo aos céus, que Ele foi assunto aos céus, desde lá para cá, o mundo não parou de ter guerra, o mundo não parou de ter fome, o mundo não parou de ter desempregado, o mundo não parou de ter peste, o mundo não parou, querido, mas contudo Deus tem usado de compaixão e misericórdia. Mas o que estamos fazendo? Deus tem levantado babilônicos aí na história para corrigir, para tratar, mas muitos não estão abrindo seus olhos. Deus deu resposta para Abacuque: olha, eu estou levantando a nação da Babilônia para disciplinar o meu povo. Mas Abacuque, ele se estressa. O presbítero Daniel leu, o Abacuque falou: mas Senhor, essa nação, eles são ímpios, eles são cruéis, eles são violentos, como o Senhor? Mas os propósitos de Deus nós não sabemos. Qual o propósito que Deus tem para tudo isso, queridos? Qual o propósito? Muitas vezes acontecem coisas na sua vida, na sua família, com seus filhos, no seu casamento, acontecem coisas com a gente, no seu emprego,
pessoas perto de nós, o que nós devemos fazer? Nós não podemos ser rápidos para apontar, para julgar. Primeiro, para reconhecer o nosso pecado. Reconhecer que pecamos. Fazer um exame na nossa vida. Parar com essa correria, com essa falta de tempo. Parar com essa pressa, desse consumismo. Parar com esse ativismo dentro da igreja, muitas vezes. Eu conheço pessoas que não leem a Bíblia em casa nem na igreja. Chega na igreja, fica lá fora conversando. Muitas vezes não tem tempo, não se envolve com as coisas de Deus. É um ativismo, é a vida, é o estudo, é a faculdade, é isso, é aquilo. São os compromissos. Não tem tempo para Deus. Agora você está tendo tempo. Está na hora de você parar. Está na hora de você fazer uma profunda reflexão e um exame de consciência de vida com Deus, de rever muitas coisas na sua vida. Está na hora de você fazer isso. Mas quando Deus trouxe juízo para a nação de Judá, aí quando eles ficaram lá na Babilônia, saíram da sua terra, da sua língua, da sua religião, estavam lá escravos na Babilônia, estavam lá servindo a Babilônia, eles se lembraram das canções, dos salgueiros, dos momentos que eles cantavam, se ajuntavam. Eles reconheceram o seu pecado, eles choraram diante de Deus. Aí é composto o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Mas Abacuque fica: Senhor, como Senhor? Esse povo idólatra, esse povo pagão, esse povo cruel, esse povo que se enriqueceu, invadindo as nações, explorando, matando, tirando dos povos a sua dignidade. Como essa nação vai vir, tu vai trazer essa nação cruel, perversa, para destruir o seu povo? Deus falou: não, Abacuque, não é do jeito que você está pensando. Eu vou preservar o meu povo ainda. Eu tenho uma aliança com a casa de Davi. O Messias virá, o prometido virá, o libertador virá, mas primeiro o meu povo precisa passar por isso. E quando Deus olha para Abacuque, e Abacuque naquela situação, aí o presbítero Daniel fez a leitura, Deus falou: mas essa nação da Babilônia será corrigida, porque eles passaram além, eles foram cruéis demais, a impiedade deles passou do limite. Eu irei julgar a Babilônia também. O meu povo de Israel, eu usarei de disciplina para restaurar a Babilônia. Derramarei do meu juízo para não mais existir como império, como nação. Acabou-se a Babilônia. Mas o povo de Deus, do Velho e Novo Testamento, a igreja de Deus está aí, como prova da bondade e da misericórdia de Deus. O que eu quero falar para você, queridos, Deus tinha uma resposta, no capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 5, disse a Abacuque para escrever a visão: o julgamento aconteceria muito em breve, exatamente como Deus havia dito. Havia duas razões, mas no versículo 4, diz assim: o justo viverá pela fé. De tudo isso que está acontecendo, eu quero exortar os irmãos em Cristo Jesus, como pregador do Evangelho, como ministro do Senhor, servo do Senhor, a todos os amados irmãos, tanto em Teresina como aqui em Brasília, aqui em Ceilândia, na nossa igreja. Querido, você vai viver pela confiança em Deus. Você vai viver, tem que viver pela confiança, pela fidelidade a Deus e a sua palavra. É nela que você deve se apoiar. As circunstâncias, mesmo, querido, que as coisas estejam difíceis, que você não entenda, confie no caráter de Deus, nos atributos de Deus, na palavra de Deus, no poder de Deus, porque esse Deus não mudou, Ele é o mesmo. O justo viverá pela fé. Foi esse o lema da reforma, esse é o lema da igreja. Lutero, pela fé em Jesus Cristo recebemos a retidão de Deus. O Espírito Santo nos capacita para vivermos pela fé com justiça. Quem nos capacita a viver pela fé, pela confiança, é o Espírito Santo de Deus. Deus nos chamou para sermos
salvos pela fé e para vivermos por ela, pela nossa fé em Cristo. Não é no dinheiro, não é no poder, não nos governantes, queridos, não nas tecnologias, não nas conquistas, não nas coisas que o mundo está apresentando, aparentemente até bom, mas nós não somos guiados por essas coisas. Uma vez que ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas que lá do alto, onde Cristo está assentado. Revestimos de toda o poder, toda a natureza de Cristo, e vamos tirar essas vestes, nos despir de todo esse poder do controle dos nossos desejos e servir para Deus. Então Babilônia será julgada. Babilônia será julgada, querido. Babilônia será julgada. Abacuque expressou agora o último ponto. Abacuque expressa a sua submissão a Deus. No capítulo 3, de 1 a 19, Abacuque se submete aos propósitos de Deus. Abacuque expressou a sua submissão aos caminhos de Deus em sua oração sob forma de canto. Ele temia as declarações do Senhor e pediu que Deus se lembrasse de sua misericórdia quando começasse o julgamento. Versículo 12. Abacuque descreve a majestade do poder do Senhor. Abacuque 3, versículo 15. Deus era soberano sobre toda a terra. Ele havia julgado as nações, mas também havia trazido salvação para o seu povo. Salvação para o seu povo. Para saber da sua absoluta fidelidade a Deus. No passado, Abacuque submetia-se ao propósito presente do Senhor. O medo do profeta mexia com o mais profundo do seu ser. Temos medo de muita coisa. Entendi pessoas essa semana passada, cheias de medo, com seus medos. Mas eu os exortei a olhar para a palavra de Deus, a confiar em Deus, a esperar em Deus. E Abacuque, querido, fala de uma maneira gloriosa, maravilhosa. Mesmo que a figueira não dê figo, que a macieira não dê seu fruto, que os animais no curral não dê os seus frutos, mesmo que, querido, as plantas, mesmo que as árvores frutíferas deixam de dar seus frutos, portanto, eu continuarei a confiar no Senhor. Continue a confiar em Deus, mesmo que as coisas estejam dando errado, esteja acontecendo o contrário daquilo que você estava planejando e querendo. Mesmo quanto mais você ora, pior fica. Continue a confiar no Senhor, no seu caráter, no seu poder, na sua palavra e, acima de tudo, na sua pessoa revelada na palavra. Busca a Deus, o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Peça graça ao Senhor para enfrentar, se quebrante diante do Senhor, se humilhe diante do Senhor. Não é hora de ficarmos rivalizando, enfrentando, porque o meu inimigo não é o meu irmão, não é o meu próximo. Queridos, devemos estar diante de Deus, nos humilhando, porque o nosso inimigo, querido, não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades. E o nosso adversário, Satanás, está se aproveita desse momento de crise de fé, de crise econômica, de crise na saúde, de crise na família, de crise por toda parte, para tentar acusar você diante de Deus, para colocar obstáculos à sua caminhada de vida cristã, para atrapalhar a sua comunhão com Deus, para fazer você desistir, desanimar e olhar para si, para os seus problemas e achando que o mundo é culpado, a família é culpada, as pessoas são culpadas, menos você. Se humilhe diante de Deus, reconheça o favor de Deus, busque um quebrantamento do Senhor. Abacuque questionou a primeira vez, a segunda vez, e a resposta dele falou: eu subirei na torre e ficarei lá, esperando do Senhor. Suba, descendo de joelho, suba orando, suba lendo a Bíblia, suba se separando para os momentos de dedicação e oração ao Senhor. Espere no Senhor, e a graça dele alcançará a você e a mim, a todos nós. Amém? Que a graça de Deus, o poder do Espírito Santo conforte e console a sua vida.
aos meus queridos amigos, pastor Herbert, a irmã Hebe, e a toda essa igreja amada, todo esse ministério Esperança, e aos meus amados irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Ceilândia, aos nossos irmãos lá em Fortaleza, a irmã Gesileia e o José Filho, que está também nos acompanhando, irmãos em muitos estados estão nos acompanhando, nos abençoando, orando por nós. Obrigado, queridos. Estamos juntos em oração, uns pelos outros. Amém? Que Deus abençoe a todos e a paz de Cristo a todos.